Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira. E mais um dia, mais um momento para a nossa oração. Louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos pede, no decorrer dessa semana, que nós tenhamos discernimento e obediência. Então já vamos nos colocando agora, nesse exato momento, clamando a Ele esse discernimento, essa obediência, para que a gente possa compreender o que Ele tem a nos falar. Senhor Jesus, que todas as minhas ações, que todas as minhas intenções sejam puramente usadas e ordenadas para o seu maior serviço e para o seu maior louvor. Meus irmãos, essa semana nós temos um exercício de pedir a graça, de que eu reconheça a importância de colocar Jesus no centro da minha vida. E para eu compreender como eu devo colocar Jesus no centro da minha vida, hoje eu vou refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 11 a 21. O sinal do céu. Os fariseus saíram e se puseram a discutir com ele, pedindo para tentá-lo um sinal do céu. Suspirou profundamente e disse: para que esta geração pede um sinal? Eu vos asseguro que não será dado sinal para esta geração. Deixando-os, embarcou de novo e passou para outra margem. Tinham-se esquecido de prover-se de pão e levavam na barca só um pão. Ele lhes dava instrução. Atenção! Abstende-vos do fermento dos fariseus e do de Herodes. Discutiam entre si, porque não tinham pão. Percebendo, Jesus lhe diz: por que discutis que é por não terdes pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Tendes a mente embotada? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouves? Não vos lembrais, quando reparti os 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de sobras recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quanto reparti os 7 entre 4.000? Quantos cestos de sobras recolhestes? Responderam: 7. Disse-lhes: ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não consigo fazer nenhuma leitura sem mergulhar naquele momento, sem me colocar como um discípulo. Assim como aqueles discípulos têm uma missão, nós também temos a nossa missão. Nós temos a nossa missão nas nossas casas, enquanto pais e mães, nós temos a missão no nosso trabalho, nós temos a missão na nossa comunidade, nós temos várias missões, porque somos servos, somos também discípulos de Jesus. E assim, no decorrer dessa leitura, eu fui me colocando no centro e fui sendo um daqueles discípulos. Eu fui pedindo a Jesus o discernimento para eu compreender a sua verdadeira importância de não ser cegas, não ser cega, de não ser muda, de não ouvir Jesus me falar através das pequenas coisas, de não ouvir Jesus me mostrar os pequenos sinais. Eu fui pedindo a Ele discernimento e fui me colocando, né? Jesus, Ele tinha o cuidado de uma forma magnífica de orientar os seus discípulos e eles teimavam em dar atenção a coisas supérfluas. Eu observei que Jesus fez um alerta
um alerta àqueles discípulos que estavam preocupados com a fome, preocupados com a questão fisiológica, em como saciar a fome que se estavam levando apenas um pão, e Jesus estava contrariado por estar sendo testados mais uma vez pelos fariseus, e ele diz: deixa aquele povo que queria sinais. Jesus já tinha dado vários sinais, Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães, mas aquelas pessoas, os fariseus e e Herodes, eles tinham um fascínio de testar Jesus para tentar desmascará-lo, porque eles não conseguem ver Jesus como o Messias, como o Salvador, como a pessoa que veio para salvar a humanidade. E tem também um veneno, uma espécie de veneno para destilar naquela população que ali estava, para que eles desacreditassem da sua missão, da missão de Jesus naquele exato momento e no decorrer. Jesus faz um alerta aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e Herodes. Quando se fala em fermento, a primeira impressão que a gente tem é que Jesus estava fazendo uma alusão ao fermento, aquela substância que se usa nos pães, porque os discípulos estavam preocupados com estar levando apenas um pão e como iam se alimentar e como ia alimentar as pessoas que acompanhavam ele naquele exato momento. No entanto, Jesus, quando fala do fermento dos fariseus, que tem uma rigidez, a lei escrita, a tradição de observância, né? Eles são rígidos, eles só acreditam naquilo que está escrito, e fala também do poder do fermento, da força do fermento, do veneno que Herodes tinha em destilar nas pessoas que davam uma importância ao poder, e um poder sem moral, um poder sem dar a credibilidade que Jesus dava àquele povo. Jesus veio para salvar um povo assolado, veio para salvar aquela margem toda daquelas pessoas que sofriam, que estavam escravizadas. Nas entrelinhas, nós precisamos entender que Jesus estava fazendo um convite para que aqueles discípulos continuassem confiando nele. Ele multiplicou os pães. Gente, ele dividiu 5 pães por 5.000 pessoas, 7 pães por 4.000 pessoas, e ainda sobrou. Por que logo após a multiplicação dos pães, os discípulos ainda insistiam de estar preocupados com a alimentação, e sabendo que Jesus poderia dar jeito em tudo? Jesus tinha como resolver esse problema da humanidade. Ele sabia a hora de recuar, ele sabia a hora de resolver, ele sabia das necessidades daquele povo. Então, ele tinha que fazer isso. Esse convite ele faz a nós, que na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso entorno, às vezes nós só estamos preocupados com o nosso umbigo, com o nosso eu. A gente tem que entender que temos que ter essa capacidade de compreender o que Jesus pode fazer. Ele é o único fermento, gente, que nós precisamos. Jesus, ele tem capacidade de multiplicar tudo, de resolver tudo, ele tudo pode, ele tudo sabe, ele tudo vê. E se eu creio, se eu espero, se eu confio, eu vou receber a graça, eu vou ter a misericórdia para resolver aquilo que não compete a mim. Nossas comunidades, quantas e quantas vezes nós passamos por situações que não dependem de nós. Então, que esse convite de Jesus seja para que nós tiremos os tampões da nossa cara, que nós tiremos os tapa-ouvidos, que nós demos mais atenção à palavra, que nós confiemos mais, que nós busquemos, que nós nos despojemos do nosso momento de oração. Gente, continue fazendo a oração de vocês, continue confiando na palavra, continue confiando no Senhor, pois Ele providencia tudo no momento certo, o tempo é dele. Então, eu preciso crer, eu preciso tirar todos os entraves, todas as traves dos nossos olhos e compreender
porque Ele sabe tudo e é o único fermento do que eu preciso. Hoje vocês têm o Salmo 39 e o Salmo 40 para fazer, 39 e 40 para fazer a leitura e completar o que essa passagem desse evangelho nos tem para alimentar hoje. Sejamos confiantes, fiquem em paz e até o nosso próximo momento, se Deus quiser.